Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Quero saudá-los mais uma vez, como sempre, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus missionário. Amém? Mais uma vez uma alegria estar com os irmãos neste culto pela manhã. Estamos com vocês desde a última sexta-feira à noite. Tem sido um prazer poder conhecer um pouco mais uma igreja que nós já sabíamos de quanto ela amava a obra missionária, mas agora conhecendo seus detalhes e vendo cada dia um pouco mais daquilo que ela tem feito aqui na cidade de Rio Verde e em outras cidades deste estado, nós ficamos ainda mais impressionados com a obra que o Senhor tem feito através dos irmãos. E é não uma surpresa ver uma igreja que, quando completa um ano mais de sua existência, abre as portas para um missionário para falar sobre este tema durante suas festividades. Por isso eu cumprimento a igreja, em especial a sua liderança, pela coragem e ousadia de comemorar mais um ano de vida falando desse tema que, infelizmente, cada dia que passa é um tema menos atendido por muitas das nossas igrejas em nosso país. Missões parece que está ficando para segundo plano, e é muito triste saber isso, principalmente como Igreja Batista, porque no próximo mês de junho a Junta de Missões Mundiais, assim como a Junta de Missões Nacionais, completam 110 anos de existência. A maior agência missionária da América Latina, a Junta de Missões Mundiais, completa 110 anos, e ela nasceu, talvez você não saiba disso, no mesmo dia que nasceu a Convenção Batista Brasileira. Por isso muitos dizem que os batistas têm missões no seu próprio DNA, porque no dia que os nossos irmãos reunidos ali na cidade de Salvador, 32 delegados fundaram a Convenção Batista, no mesmo dia estabeleceram a Junta de Missões Nacionais e a então chamada Junta de Missões Estrangeiras, e mais à frente veio ser chamada de Junta de Missões Mundiais. E foi muito interessante quando eles escreveram o segundo artigo e disseram: o fim desta organização, da Convenção Batista, o fim desta organização é promover missões domésticas e estrangeiras e tudo mais que tem a ver com o reino do Senhor Jesus, respeitando-se a soberania das igrejas e igualdade de direito uma para com as outras. No dia que a nossa convenção estabeleceu as duas juntas, eles já disseram que o seu fim seria promover missões. E é por isso que nós estamos aqui. Alguém disse que, se fosse possível, se fosse alguém capaz de resumir a poderosa e rica palavra de Deus em apenas 4 eventos, se diria que primeiro a Bíblia fala sobre a criação do homem, dos céus e da terra, lá em Gênesis 1 e 2, da queda do homem pecador, em Gênesis 3, do novo céu e da nova terra que nos aguarda em Apocalipse. Mas o restante da palavra de Deus, toda ela fala do esforço do nosso Senhor em resgatar o homem pecador, e o nome disso é missões, e é por causa disso que nós estamos aqui nessa noite. Ontem eu estava ouvindo atentamente os nomes dos primeiros missionários, líderes que foram enviados aqui, graças a Deus pelos irmãos americanos, que sempre se dedicaram, expuseram suas vidas e seus recursos para alcançar o nosso povo, o nosso país. E agora essa bola está nas nossas mãos, meus irmãos. Cada dia mais nós temos visto os americanos voltando do campo. A maior agência missionária do mundo, a Junta de Missões Mundiais Americanas, que chama-se IMB, ela retornou do campo no ano passado mais de 1.000 missionários, uma só tacada. Ela possuía 5.000 missionários, agora caiu para pouco mais, menos de 4.000 obreiros. As portas estão fechadas para os americanos e elas estão abertas para nós, os brasileiros. Aí está a minha família novamente. Essa já é uma foto mais atual, viu? Então aqui estão os 2 pimpolhos ali, Natan, que completa 6 anos em abril, e Miguel, nossa espoletinha. Miguel vai ser missionário.
porque é só a graça de Deus todos os dias, né? Todos os dias ele visita o quarto e a varinha, né? Porque os pais amam a Deus e amam o seu filho, né? Então, quem ama corrige. E aí está minha esposa Luciana, serva do Senhor, também foi missionária da junta, foi do grupo Radical Latino, número 2, né? Serviu na Bolívia e no Peru. Nós estamos morando ali na cidade de Indaiatuba, vizinha à cidade de Campinas. Você me pergunta, mas por que Indaiatuba? E a resposta é muito simples, porque a minha sogra mora em Campinas. E você conhece bem o ditado, não morar perto da sogra para não ir de chinelo. E também não morar tão longe para não ir com as malas. Então, entre Indaiatuba e Campinas são 30 quilômetros, um pedágio de R$12,80. Mas outro dia minha sogra descobriu como ir de ônibus para Indaiatuba. Então ela já sabe como economizar e chegar mais rápido. Mas amém, nós amamos as nossas sogras, mesmo? Mesmo que não sejamos Salomão, imagina Salomão como deve ter sofrido, né? Porque tinha 1000 sogras, né? A gente só tem uma, graças a Deus. Se você é sogra, eu quero dizer que eu tenho um amor pela minha sogra, então essa é só uma piada. Né? Vamos ver algumas imagens aí do campo. A junta está iniciando agora a campanha de missões, eu já falei isso na sexta-feira passada, e o tema é mais ou menos o mesmo tema do ano passado, leve e esperança, que agora vai ser tendo até que o Senhor Jesus venha, baseado aí naquela passagem bem conhecida da nossa igreja, a grande comissão de Jesus em Mateus 28, quando ele diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, até que o Senhor venha, até a consumação dos séculos, né? E essa é a nossa esperança, pregar o Evangelho para que o Senhor Jesus possa voltar, assim diz Mateus 24:14. E eu queria falar nesta manhã especificamente para vocês sobre uma face dessa obra missionária, um pouco desconhecida da nossa igreja, mas muito importante nos dias de hoje, que são as catástrofes e os desastres naturais. Não sei se você já percebeu ouvindo os noticiários, mas a cada dia os especialistas têm afirmado que o intervalo entre uma catástrofe e outra está diminuindo, ao ponto de alguns deles afirmarem que nós estamos perto do fim dos tempos, porque a própria palavra de Deus diz que no final dos tempos estas tragédias se aumentariam, sucederiam. Se estamos no final dos tempos, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: quando uma catástrofe acontece em qualquer lugar do mundo, ela é uma ótima oportunidade para fazermos missões, especialmente em países fechados, porque quando um desastre acontece, seja num país pobre ou rico, aberto ou fechado, o coração do povo se torna aberto para uma mensagem, e é uma oportunidade de nós entrarmos em qualquer lugar, porque os próprios governos pedem ajuda internacional. E assim foi que nós chegamos até a China. Pode passar. Em 2008, um terremoto atingiu o sudoeste da China, bem na região que essa igreja esteve lá em 2014. E este terremoto levou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Uma região bem populosa. Nós chegamos ali 3 meses depois, encontramos uma área bem destruída e pudemos ajudar o povo de alguma forma. 2 anos depois veio uma outra tragédia que essa igreja também conhece muito bem, que foi o terremoto no Haiti, mas pouca gente sabe que esse terremoto levou a vida de mais de 250 mil pessoas. Você acredita nisso? Um simples terremoto de 7 graus, não foi um dos mais altos não, mas um país sem estrutura tão frágil levou a vida de mais de 250 mil pessoas. Até pouco tempo atrás, cerca de 350 mil pessoas ainda viviam no pé da montanha, em casas improvisadas, em barracos, por causa da perda de suas casas. A gente já não tem condições de reconstruir. E a ajuda internacional que chega, a gente já sabe para onde ela é desviada e muitas vezes não é aproveitada. O terremoto do Haiti foi, sem dúvida alguma, uma das maiores tragédias modernas, já que levou a vida de tanta gente. No ano seguinte, foi um outro terremoto que atingiu o norte do Japão. Olha só, se o Haiti foi de 7 graus, esse foi de 9. Você pode imaginar? 9 graus, um dos mais fortes. Foi o 4º mais forte registrado em toda a história mundial.
atingiu o norte do Japão. Felizmente, os japoneses estão muito bem preparados para esse tipo de impacto. Só que quando um terremoto acontece numa região de litoral, é muito difícil saber se o epicentro foi na terra ou se foi no mar. Se o epicentro foi na terra, menos mal, mas se o epicentro foi no mar, pode correr, porque a onda vai chegar. E foi exatamente o que aconteceu. 30 minutos depois, uma onda devastadora atingiu essa região. Em alguns lugares eles nos disseram que a onda avançou 5 quilômetros terra dentro, ela só para quando bate no pé da montanha. Então foi um terremoto de 9 graus na escala Richter, um tsunami devastador, e aí veio a terceira parte do que eles chamam de uma tragédia tripla. Ela atingiu a usina nuclear de Fukushima e causou um grande acidente nuclear. Até hoje existe uma região totalmente isolada, onde os japoneses não podem entrar. Nós estivemos ali nessa região por 2 vezes e era muito interessante ver os japoneses tão acostumados a ajudar os outros, perguntando para nós: por que vocês brasileiros vieram até aqui? Por que vocês vieram aqui pagando suas próprias despesas apenas para nos ajudar? E aquela dúvida abriu o coração, e muitos japoneses que não conheciam, não tinham acesso ao Evangelho. É muito difícil a gente acreditar isso, mas a região norte do Japão é a região menos evangelizada do país. Até alguns dizem que foi mais um juízo sobre aquele povo, né? Depois de 2011 foi a vez de um tufão nas Filipinas. O que é um tufão? O tufão é o mesmo nome que nós damos para o furacão aqui no Oceano Atlântico. No Oceano Pacífico eles chamam de tufão. Eles vão de uma escala de 1 a 5, dependendo das forças dos ventos. E este tufão que atingiu o centro das Filipinas em novembro de 2013 era justamente um de nível 5. Os ventos eram de 320 km por hora. Você pode imaginar isso? Uma pessoa andando na rua era simplesmente levada com a força do vento. Isso era uma árvore que foi arrancada da raiz e tudo. Eu vi com os meus olhos navios que foram lançados até dentro da cidade, né, com a força e o impacto deste fenômeno. Ali nós já estivemos 4 vezes. Foi o primeiro lugar que nós chegamos tão cedo, 10 dias após o tufão. Nossa equipe já estava lá, havia ainda muitos corpos. Nossa equipe chegou ali 10 dias depois do tufão. Depois retornamos em 2014, em 2015 com o Dr. Marco e o Dr. Anúncio, que fizeram parte da equipe. E neste ano nós retornamos mais uma vez, já que as Filipinas, desculpa o comentário, mas é um ótimo lugar para alguém que gosta de emoções viver. É um local que passa 18 tufões todos os anos, além dos terremotos que atingem o país. Mas se você gosta de viver com emoções, quero convidar você a passar uma temporada nas Filipinas, né? Porque lá sempre passam tufões. Às vezes no número 5, recentemente passou um nível 4, que também trouxe muita destruição e muita morte. E aí a tragédia mais recente que nós atendemos, pode passar, foi a de abril do ano passado. Nós estivemos em julho, o Dr. Marco também esteve conosco na região do Equador. Meus irmãos, eu já estive 8 vezes no Haiti, mas eu não vi no Haiti o que eu vi no Equador no ano passado. Cidades, bairros inteiros isolados, fechados, porque todos os prédios foram condenados. Apesar de ser uma região sísmica, e obrigado pelo governo a construir com esse padrão sísmico, muitas pessoas não constroem suas casas nos prédios. Então nós vimos prédios inteiros, todos eles rachados, e o centro da cidade toda isolada com fitas, ninguém podia entrar, as pessoas morando em barracas. Atendemos milhares de pessoas ali no terremoto do Equador. O terremoto foi um pouco mais forte, foi de 7,8. E foram 2, um em seguida do outro, realmente destruiu bastante. Nesse momento nós temos uma equipe atendendo na mesma cidade que nós estivemos. Eles estão atendendo as pessoas. Muita gente morreu, foram mais de 10 mil pessoas mortas neste terremoto. Eu quero mostrar então o vídeo número 1, que é o vídeo que fala sobre o trabalho que nós fizemos ali, o trabalho do Tour of Hope, as caravanas da esperança. Em 1 minuto você vai ver um pouquinho do que a gente pode fazer num lugar tão sofrido como esse.